Não, sabe o que eu me peguei me perguntando? Algo que eu não sei, e eu nem sei se você mesmo já sabe, que você falou que ia bolar uma prática diferente. Porque tem muito evento de yoga, toda hora tem um evento assim, assado, as pessoas estão praticando yoga. Então, para ir lá e encontrar mais do mesmo, você não queria. Mas Isso. quando a gente conversou sobre isso, você não sabia exatamente que tipo de prática diferente você ia fazer. Já tem essa noção? Ou eu não sabia te explicar. Ah, tá. Estava em mente. Não Não, em estava na mente. ponta da língua. Não tá na ponta da Agora língua. você vai ter que explicar, porque tem mais gente além de mim querendo saber. Então, no nosso evento, no dia 5, eu pensei no seguinte. Bem, primeiro que a gente precisa definir yoga, então, né? Yoga, então, é qualquer método, qualquer prática que vai seguir um certo protocolo, e eu estou falando da Hatha Yoga aqui, que tem 8 passos para a sua interiorização, para você atingir o seu equilíbrio como ser. A gente pode falar equilíbrio físico, mental, emocional, eu falo equilíbrio do ser, que é isso que a gente busca na yoga, né? E, normalmente, quando a gente pensa uma prática de yoga, a gente pensa nos asanas, nas posturas físicas. Quando eu te falei que eu ia fazer algo diferente, é porque eu quero enfatizar a prática da respiração, muito mais do que a prática de exercícios físicos, de posturas físicas. Então, eu tenho certeza que algumas pessoas que vão no nosso evento, ou que estejam pensando em ir, já fizeram práticas de meditação guiada com respiração. Já fizeram, ou já procuraram no YouTube, breathwork, né, essa palavra trendy hoje em dia, que tem a parte que você pode fazer uma respiração, um breathwork, e se enfiar numa banheira de gelo, você pode fazer um breathwork e ter alguma reação emocional mais forte, aí ser guiada por alguém que está ali no ambiente te amparando, como um psicólogo ou um terapeuta. Você pode fazer um breathwork antes de fazer uma atividade física e ter algum resultado diferente. Por exemplo, antes de você fazer uma apneia, né, você tenha uma respiração mais vigorosa, intensa, oxigenativa, acho que existe essa palavra, né? E depois você vai conseguir ter uma retenção de ar, por exemplo, maior. A gente pode levar tudo isso e chamar de yoga, porque no yoga existe a prática do pranayama, que é a administração daquela energia vital dentro de você, isso que quer dizer pranayama, né? Ou você pode chamar de uma respiração controlada e consciente. Então, o que eu quero trazer para esse nosso dia, que eu acho que tem tudo a ver com a medicina, com a sua prática da medicina, que é muito mais preventiva do que o quê? Qual é o contrário do preventivo? Curativa Curativa ou tratativa? ou tratativa. Bom, obviamente é os dois, mas quando a É. gente fala de respiração, a gente está falando de um ser saudável. Talvez quando ele esteja doente, ele já não vai mais conseguir respirar como a gente gostaria, né? Então, a prática da yoga que a gente vai fazer juntos vai ser uma prática de prevenção de qualquer doença, enfermidade que você possa ter, pela administração da energia prânica, da energia vital. Então é Quero isso. fazer isso aí, falta muito? Adorei, adorei. Engraçado, a gente andou conversando sobre as questões respiratórias e aquelas explicações que eu gosto, que é a ciência tentando explicar as coisas que o yoga já conhece há milênios. Mas essa história da hiperventilação é muito curioso, aquele papo de gás carbônico, de oxigênio, como é que isso mexe dentro da gente e que nos torna mais aptos, de repente, a aguentar um período de apneia. Mas foi uma boa você ter falado sobre isso, sabia? Eu vou colocar uma observação mental aqui para eu falar sobre a apneia. Da última vez que eu falei sobre isso lá no evento da praia, sobre essa hiperventilação, eu não falei, não. É tão curioso, é tão interessante. Eu gostei. Essa história aí da respiração e do yoga verdadeiro me faz pensar uma brincadeira meio pejorativa de deboche que a gente, que é do mundo do yoga, a gente às vezes faz, é que tem muita gente fazendo asana, fazendo postura, e pouca gente fazendo yoga, né? Porque as pessoas focam muito na postura, aí quer buscar aquela postura que fica mais estética na foto para postar no Instagram. A vida dela não tem nada de yoga, ela respira mal,
ela faz a postura muito mais pensando na estética da foto e na postagem, e quer dizer para mim que fez yoga, né? Esquisito isso. Eu já fiquei mais incomodada, assim, de ver pessoas, assim, com esse tipo de comportamento, inclusive eu, às vezes. Falei, não, vou tirar uma foto linda, mas esqueci até de respirar para entrar na postura, esqueci de respirar na postura, né? Mas aí eu penso também que é melhor fazer desse jeito do que não fazer mesmo, né? Concordo. E, e a respiração, uma coisa que eu ia falar também, é que nem sempre ela é agradável, né, Edu? Então, eu acho que isso é legal, essa vivência juntos, porque a gente vai falar como respira direito, a gente vai permanecer por algum tempo respirando direito, e você pode ter várias sensações desagradáveis também no seu corpo, na sua mente. Ai, que saco, que impaciência, o que que eu estou fazendo aqui? Ou até um julgamento, poxa, então eu não sei nem respirar, que tipo de pessoa eu sou, sei lá, mil coisas acontecem quando a gente está, né, num exercício assim constante e cadenciado, né? Porque você acaba dominando ali a prática do movimento, né? Do movimento dos seus pulmões até, e aí a sua mente te leva para outras coisas, outros lugares, e isso faz parte também. Eu acho que não tem que ser legal todas as vezes. Yoga não tem que ser legal muitas vezes. Não sei por que eu estou falando isso, mas talvez isso aconteça durante a prática, mas ela te leva para um lugar muito mais legal no final, que é o autoconhecimento. Se ver fazendo aquilo, se ver praticando e depois ver os efeitos, eu acho que é essa entrega que a gente vai fazer, É, né? é. Uma coisa que eu gosto muito de perceber no meu yoga do dia a dia é cada dia a gente está de um jeito, né? Às vezes a gente está mais apto às posturas, está mais descansado e tal, e tem dias que é mais difícil. O meu exercício diário é me comparar como eu cheguei e como eu saí. Então, assim, tem dia que eu não saio assim tão bem como todos os dias, mas eu cheguei tão mal que aquele melhorzinho que eu saí já compensou. E eu acho legal você falar essa história de que dos pensamentos que vêm, né? Ai, meu Deus, nem respirar eu sei. Será que a minha vizinha aqui do lado está respirando super bem? Está pensando no nada, está fazendo on, e eu estou aqui com uma doida, com um turbilhão na cabeça? Todos nós somos assim. Você olha para o vizinho e acha que ele está no mundo da lua, e no mundo zen, e ele está lutando com um tomate de pensamento, e na verdade a gente tem que lutar, tem que deixar embora. Mas tem dia que você está melhor, tem dia que está pior. Eu acho que exercitar isso é muito legal. Essa história da respiração, eu acho legal, tem uma analogia que eu faço. Sabe quando você está no avião e sente aquela pressão no ouvido? Você precisa, para equilibrar a pressão de dentro do ouvido com a pressão da garganta, com a pressão do ambiente, você começa a abrir a boca, simular um bocejo, ou tentar mastigar um chiclete. O que esses movimentos voluntários fazem? Fazem com que um músculo que é involuntário, que não depende da sua vontade, que é o músculo que está ao redor da tuba auditiva, ele se contraia. Então, indiretamente, por coisas que você controla, como o movimento da boca, você faz esse músculo que você não controla se abrir para te dar conforto. Você presta atenção como é que a respiração pode ser a mesma coisa, porque a respiração você controla. Você controla a frequência cardíaca? Não. Mas através da respiração, indiretamente, você consegue diminuir sua frequência cardíaca? Consegue. Não é muito legal? Então, você, através de ferramentas automáticas que você tem, você consegue mudar coisas que o seu corpo faz autonomicamente. Você entra no automático do seu corpo. É ter muito as rédeas do seu corpo isso. Estou me empolgando, né? Não, mas é isso aí. É maravilhoso. E é fazer para sentir, né? A gente tem que sair um pouquinho da teoria e tem que praticar para entender o que você está falando, né? É. E engraçado, porque às vezes, até na prática de yoga mesmo, convencional do dia a dia, às vezes o professor não atenta muito para isso, ou às vezes você está mais desligado e não atenta, mas realmente quando você consegue conciliar o movimento físico com o movimento respiratório, é o melhor dos mundos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa prática diferenciada aí, mais focada na respiração, a gente faz sentado ou a gente vai fazer no tapetinho, fora do tapetinho, é sentado? É em postura meditativa? Olha, eu posso te responder agora, mas talvez na hora eu mude de ideia.
Depende, Ótimo. depende como vai estar o clima, porque você sabe que yoga tem tudo a ver com a Ayurveda, e a Ayurveda tem tudo a ver com o nosso estado de espírito, né? E até com a quantidade de massa que a gente retém. Então, se é um dia nublado, por exemplo, é uma boa coisa começar de pé e se mexer mais, se respirar mais vigorosamente. Se tiver um dia muito quente, é melhor você acalmar os ânimos, ficar mais perto do chão. Então, a gente pode sentar, a gente pode deitar. Então, vai depender disso. Se as pessoas estiverem muito agitadas, de repente é melhor agitar um pouquinho para elas se cansarem aí, conseguirem baixar a bola, É, né? Se gostei. já Vai for, sentir o clima, né? Vai sentir o que as pessoas estão precisando, né? e eu faço isso mesmo, e acho que não tem nada de esotérico nisso. Quem tem um pouquinho de sensibilidade, de se conectar com o outro, com o ambiente, de se colocar ali como um facilitador, né? Porque eu acho que o professor de yoga, ou a pessoa que está dando a prática, ela não vai ensinar nada. Ela vai ser facilitadora daquele método que ela aprendeu, e não pode inventar. Tem que estar dentro do método do yoga, né? Que é passado há mais de 2000 anos, esse mesmo conhecimento, através das melhores escolas para a gente. E esse método não falha. Então, a gente vai usar respiração, vai usar um pouquinho de asanas, depois vai conseguir se concentrar e vai meditar. Porque também não existe yoga sem meditação. De E no... repente pode ser uma boa porta de entrada para o mundo do yoga, para quem nunca praticou e vai estar lá. Tem gente que eu sei que nunca praticou e vai estar lá. Eu acho que tem que ter vontade. Eu acho que não adianta nem você ser do mundo do yoga e não ter vontade de estar lá. E eu tenho certeza que muita gente que já praticou e talvez tenha uma horinha por dia na academia, e aquele barulho e aquele buzz, se sente super bem, né? Na casa que a gente vai estar lá no nosso evento no Itaiangá, é super tranquilo, vai ter, né, um ambiente perfeito para você poder realmente se interiorizar e ter uma experiência bem mais profunda. Então, tanto para quem nunca praticou, como para aquela pessoa que pratica, mas que não tem esse tempo todo na sua rotina para realmente vivenciar aquele momento, vai ter um tempo mais espaçado. Cada vez eu tenho repetido mais isso, mas é que começou para mim, né, essa história de fazer retiros na cidade. Adoro fazer retiros fora, eu sei que você também ama. Mas às vezes cabe mais na nossa rotina fazer um dia de bem-estar do que pegar o carro, combinar uma viagem, perder tempo na estrada, né? Às vezes até é melhor você ter algumas horas ali de uma super qualidade. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é proporcionar um tempo e um espaço de qualidade na cidade para as pessoas terem esse contato íntimo consigo. Acho que essa é a melhor coisa que um retiro na cidade pode te dar, é o tempo e o espaço. Então, você entra ali, você sabe que aquele tempo não vai ser dominado por mais nada, a não ser o seu tempo de bem-estar, e aquele espaço vai ser bem cuidado, sempre com uma harmonia gostosa, um espaço bonito, um cheiro gostoso, pessoas atenciosas, é assim que eu imagino que vai O ser. tempo passa diferente, não passa? Você sente isso? Tanto em retiro de final de semana, afastado da cidade, quanto nesses eventos, você quando acaba, você não sente que foi mais intenso, que foi mais tempo do que na verdade foi? Você cria até uns laços, né? Às vezes você sai de um final de semana que você teve com algumas pessoas e cria um laço para sempre. Às vezes uma conversinha que você tem num evento desse tem uma, sei lá, uma força tão grande que vira um vínculo para sempre. Eu acho que as coisas fluem de uma maneira diferente nesses eventos. Quando eu perguntei para você sobre a porta de entrada do yoga, é porque eu levo muita gente para o yoga. E quando eu vejo conhecidos e até pacientes, já aconteceu com pacientes, que realmente estão flertando com o yoga, estão querendo fazer uma primeira experiência, eu faço muita força para ir comigo no lugar onde eu pratico, no professor que eu escolher. Que a sensação que eu tenho, outro dia eu vi um amigo meu pensando isso. O cara ia levar o filho para o Maracanã pela primeira vez. Então ele estava escolhendo o jogo, que tinha que ser um jogo
que o time dele ia mandar muito bem, porque ele queria uma boa experiência pro moleque. Pro moleque não se decepcionar, não queria mais torcer para aquele time. Aí ele pensava, pô, mas se eu levar o moleque num clássico, ele vai ver o Maracanã lotado, mas a gente pode perder ele decepcionar. E se eu levar contra um time pequeno, que é fato que a gente vai ganhar, mas aí o Maracanã não vai estar lotado. Então eu estou te perguntando isso porque as pessoas que nunca praticaram e vão estar lá, significa que elas estão flertando com o yoga de alguma maneira. E aí eu quero que esse flerte tenha assim, uma experiência muito legal para ter maior chance de virar namoro. E eu acho que essa pegada que você está falando aí é muito mais convidativa do que uma prática forte de asanas que pode assustar as pessoas que estão com preparo físico meio mais ou menos. Sabe qual a melhor classe assim que eu acho que eu posso oferecer? É aquela que vai colocar você em contato com você mesmo. Você vai se dar cara a cara com você. E aí o que você vai encontrar, se vai ser agradável ou não está nas minhas mãos. Sabe aquela frase, todo mundo fala, yoga é para todos? Eu não concordo. Eu acho que yoga não é para todos, é apenas para aqueles que se permitem se ver como eles de verdade são. Tem gente que, por achar que não vai encontrar algo de bom, prefere nem procurar, né? Claro, a maioria acho que tem medo do que vai ver. Que é uma bobagem, né? Porque quando você se encontra com você mesmo, você fala, nossa, se abraça, se ama, se acolhe. Não sei se vai ter alguém que vai se olhar mesmo por dentro, sei lá, agora eu pergunto para você. E não vai gostar. Eu acho que o medo de chegar lá é muito maior do que a decepção que alguém pode ter. O que você acha? Eu não sei, difícil saber, né? Quando você falava, eu tenho um cartão postal muito antigo que está preso no meu mural no quarto, que é de muito antes de eu praticar yoga. Aquilo deve ter uns 20 anos. E era uma paisagem bonita, assim, uma estrada muito longa, um motoqueiro com aquelas motonas antigas. E em cima está escrito assim: reunião com fornecedores, ok. Reunião com patrocinadores, ok. Reunião com clientes, ok. E a reunião com você mesmo, quando vai ser? Agora, quando você falou disso, me veio a cabeça, está aqui atrás de mim. É muito isso. Você marca a reunião, né? Como vai ser a reunião é o problema dele, né? Você não sabe o que ele vai encontrar na reunião. Isso, Sua função exatamente. é agendar, fazer o agendamento. Sabia que na minha atividade profissional eu sou essa pessoa também? Então tá no teu destino. Eu acho que está no meu destino, de organizar A ponte. tempo e espaço para as pessoas. Vai, agora falem sobre isso. Agora está perfeito. A gente tem um tempo, a gente tem um espaço, a gente tem as pessoas capazes, agora conversem entre si. Mas é isso aí mesmo. Você imagina se alguém que chegou num lugar que não gostou vai reclamar com a ponte. Ô, ponte, olha onde você me levou. A ponte não tem nada a ver com isso. Não é? Você é a ponte. É isso aí. Gostei. Vamos de tema agora? Quer dizer, o mesmo tema, mas agora eu que vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta bem boa essa. Porque a minha não foi boa? É boa, foi boa também, mas a minha também é legal. Edu, o que a yoga, a meditação, a respiração podem fazer para o seu bem-estar e para a sua manutenção do seu peso ou emagrecimento? Engraçado, parece até que a gente combinou essa pergunta, né? Porque tem uma pegada tão forte. Eu diria o seguinte: a gente tem uma questão que vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos anos e explodiu com a pandemia. É uma nova pandemia que é a ansiedade. O mundo está ansioso. E quando a gente fala em ansiedade, quimicamente, é impossível não pensar em cortisol. Então, a ansiedade está intimamente ligada a cortisol. Cortisol desregulado, e por que essa palavra desregulado é importante? Porque tem momentos do dia em que ele tem que estar em alta. O cortisol, ele é injustiçado com esse papo de hormônio do estresse. Ele tem essa alcunha porque quando o cara está estressado, ele realmente está constantemente alto. Mas fisiologicamente, a gente tem altos e baixos durante o dia de cortisol. Cortisol que bota a gente para fora da cama para correr atrás do dia a dia. Só que quando ele está desregulado, ele atrapalha, entre outras coisas, o sono. Ao atrapalhar o sono, ele faz você começar o dia com um déficit
que você não consegue neutralizar. Esse déficit energético, a gente poderia falar de uma maneira mais simples no seguinte quesito: você está tentando mudar seus hábitos, você está tentando controlar o que você come, você está tentando controlar o que você bota no seu prato, você está tentando ir para a academia. Tudo isso torna-se infinitamente mais difícil depois de uma noite mal dormida. O paciente, às vezes, chega até mim para uma consulta de primeira vez e se surpreende com a pequena quantidade de dicas nutricionais que eu dou. Ele falou assim, cara, a gente falou um monte de coisa, você não vai mexer na minha dieta, você não vai mandar eu comer isso, comer aquilo. Eu falo, não, é uma covardia querer de você essas mudanças enquanto você está com os hormônios tão descontrolados. Vamos equilibrar esse cortisol, vamos fazer você descansar, vamos fazer você acordar com energia. Quando a gente equilibra essa base, tudo se torna mais fácil. E, curiosamente, o cortisol mexe com dois hormônios que estão intimamente ligados com a glicose e, por causa disso, com o peso, que é a insulina e o glucagon. E o cortisol... Hã? Não sabia disso. E o cortisol, ele bagunça uma coisa que, para mim, está na base até da questão do sono. Ele é mais basal ainda, que é a microbiota intestinal. Se você não tiver com o intestino equilibrado, você não vai dormir direito, seu cortisol vai estar alto, sua insulina vai estar alta, você vai ter resistência à insulina, você vai ter um monte de coisa que é muito difícil você apenas com força de vontade controlar. Então, a minha pegada é sempre tentar a base. É como se você quisesse fazer a cobertura, está pensando na cobertura de um prédio de 20 andares, você nem fez o alicerce ainda. Faz o alicerce forte aí, sobra a estrutura, faz os primeiros andares. Quando chegar lá em cima, a gente pensa como vai ser a cobertura. Mas, e assim, voltando para a nossa questão, que é o nosso yoga aqui, porque yoga é união, como controlar o estresse? Como controlar o cortisol? Respiração, meditação, yoga, atividade física de uma maneira geral. A atividade física, mecanicamente falando, já faz isso. Respiração, quimicamente falando, já faz isso. Imagina colocar as duas coisas, através de asanas, posturas e respiração, você controlar. A gente volta para aquele papo de abrir o ouvido entupido indiretamente. A gente não consegue falar para a glândula adrenal, que é quem produz o cortisol. Ô, glândula, para de produzir esse cortisol, ele está me fazendo mal. Mas a gente tem um monte de ferramentas que indiretamente fazem a glândula controlar mais ou menos a quantidade de cortisol que ela produz. É muito interessante, né? Muito. E eu acho que tem mais um componente aí, que durante os asanas, né, as posturas físicas do yoga associadas à respiração, elas também te trazem, que é a autoobservação. Você está lá super envolvido naquele momento presente. Primeiro também que você não está mais no futuro, então você fica menos ansioso, você está ali naquele presente. Você começa a observar a tua mente, teu corpo, tuas atitudes, tuas emoções, e aí você começa a perceber, nossa, eu estou bem, ou não, eu estou mal, eu estou ansioso, né? Você começa a olhar você naquelas posturas, você começa a olhar, a se observar naquele tempo, e depois quando a gente finaliza no Shavasana, no relaxamento final, você também tem mais um encontro com você, e se observa, fala, uau, agora eu estou conseguindo discernir melhor meu pensamento, agora eu não estou me sentindo tão ansioso, e começa a perceber a diferença de você ansioso e você não ansioso. Se você não parar em nenhum momento, você nem vai saber qual é a diferença. Então, às vezes você nem pode se julgar direito, né? Então, esse exercício da prática, de estar em contato consigo, que o yoga traz, ele faz você ver essa diferença entre como você pode de fato estar bem e quando você não está bem. Sim. Você tem que conhecer o ruim para valorizar o bom, né? Eu tenho um amigo chamado Belchior, que numa das músicas dele, ele fala, a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. E quando você faz essa comparação de como você estava e como você ficou, o teu trabalho para chegar até lá ganha mais valor, né? Você, quando estava falando nessa questão aí de olhar para dentro, eu me lembrei de uma conversa muito interessante que eu tive há um tempo atrás, quando eu estava tentando seduzir um paciente aí para o yoga,
o lugar onde eu pratico yoga é sala aquecida, né? Então, por ser sala aquecida, as pessoas são um pouco menos vestidas, né? Homem faz de short, mulher faz de top, e o corpo fica um pouco mais exposto. E a pessoa com quem eu estava conversando mostrou um quê, assim, de timidez. Poxa, mas meu corpo não está bonito, eu vou ficar lá, as pessoas vão ficar me olhando. E eu me lembrei de um momento que não acontece sempre, é claro, mas teve uma prática que eu juro para você que quando acabou a prática, a gente estava no final do Shavasana, deitado, de olho fechado, me ocorreu que eu não sabia o sexo, o gênero das duas pessoas que praticaram do meu lado. Eu sabia que tinha uma pessoa de um lado e do outro, e se você perguntasse se era homem ou mulher, eu não sabia te dizer. E eu achei isso tão legal, porque volta para outro assunto de que a gente tem altos e baixos. Tem dia que a gente está mais profundo, mais focado. Isso não é a regra. A regra é que eu não fique vendo detalhes do meu vizinho. Mas é claro que eu sei se é uma mulher ou se é um homem. E às vezes sei se é uma mulher bonita que me agrada ou se não é. Isso é outra história. Mas nesse dia eu não saberia dizer o gênero de quem estava do meu lado. E foi muito legal perceber isso. E é o que você está falando. Você olha tão para dentro que não sobra energia, atenção, não sobra nada para olhar para fora. Uhum, sim. Não, um momento muito especial, né? Você poder ter esse contato, dessa atenção com você mesmo. E aí a gente fala também da frequência que isso deveria acontecer, né? Diariamente seria o ideal. Todos os dias, através da yoga, da respiração, ou da sua meditação, ou até apenas da atenção plena, né? Assim, você entrar em contato com você mesmo. Aquele dia que a gente estava fazendo o evento lá na praia juntos, eu falei uma coisa também que para mim funciona, que eu sou surfista, né? Pego onda, tal, todo mundo fala, uau, que legal, mas assim, você ama, é o que você adora desse esporte? Eu fui super sincera quando eu respondi que é tão difícil e tão desafiador você pegar onda, que o que eu adoro é me ver nessa situação todos os dias. Então, quando eu entro, assim, qual nível de desconforto eu já sinto, se a água está gelada, se vai ter muito surfista na água, eu vou ter que competir, se eu estou me sentindo super forte, eu estou remando super bem, ou se eu estou me sentindo fraca. É assim um momento de presença, de contato comigo mesma, que explica muito sobre mim, e sobre o meu dia, sabe? Então, o mar, para mim, é esse contato também de, nossa, olha como é que eu sou, ou como eu estou. E não dá para fingir, né? Porque uma Talvez força muito grande que supera qualquer fingimento ali, que você vai ser talvez o você. desafio que o surf representa para você não te permite desperdiçar nada de energia com coisas que não estejam totalmente voltadas ali. Imagina, por Uhum. exemplo, se você já tivesse num nível em que aquilo fosse muito fácil para você, correria o risco de você estar pegando uma onda e estar pensando em lista de mercado. Não, isso não rola. Mas o fato daquilo representar um desafio não te permite desperdiçar atenção com nada que não seja aquilo. E essa Exatamente. questão da atenção plena, ela volta também para o que a gente estava falando, porque as ferramentas respiratórias, por exemplo, as pessoas que forem ao nosso evento, elas vão aprender a ferramenta respiratória, mas elas têm que usar e elas têm que identificar o momento de usar. Porque se elas não tiverem prestando atenção em si mesmas, na segunda-feira, sábado foi maravilhoso, conheci um monte de gente, comi comida legal, me alimentei, pratiquei yoga e foi ótimo. Aí chega segunda-feira, ela entra naquele automático e começa a passar por situações estressantes e não identifica isso para dar o remédio, que é a respiração que ela vai aprender, também não adianta, né? Então ela tem que estar atenta ao que está acontecendo com ela para identificar aí, olha só, está acontecendo isso comigo. Será que se eu botar em prática agora aquela respiração que eu aprendi lá no evento, vai dar resultado? Se ela não estiver prestando atenção no que acontece com ela, também não adianta. É a É. mesma coisa que ela ter antitérmico, mas não botar o termômetro para ver se está com febre ou não. Não é? Boa, gostei da analogia. Sabe o que que a gente não vai falar aqui? A Hum. gente não vai falar aqui, a gente vai deixar para o nosso evento uma explicação de uma respiração para fazer quando você está cansado, cansada. Eu não vou falar aqui, vou falar no dia do evento.
E eu também não vou explicar aqui uma respiração que você pode fazer para você ter mais energia no seu dia, mas relaxar automaticamente. Quando você precisa ter um momento de relaxamento rápido durante o seu dia. Eu vou explicar lá no dia. E sabe o que você não vai falar também? Que você vai falar lá no dia? Você vai explicar o que acontece quando o oxigênio entra no seu corpo. Você vai explicar o que acontece quando o CO2 sai do seu corpo, quais são os efeitos, benefícios, malefícios, como é que acontece essa troca gasosa, o que acontece com você e como otimizar, tá bom? Fechado, combinado. Eu adoro falar sobre isso. Combinado? E agora ainda entrou esse papo da hiperventilação aí, que eu não mencionei na praia, mas que envolve uma explicação também bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí se a gente está gravando essa conversa, né? Mas se isso vai ser usado na divulgação ou não, eu não sei. Mas é uma pergunta verdadeira, que eu acho que a gente pode usar na divulgação, porque a gente ainda está bolando detalhes do evento. O evento na praia teve uma pegada de bate-papo desde o começo, e eu acho que funcionou muito bem assim, porque a gente estava falando com profissionais da saúde. Uhum. Então, realmente, eram dúvidas mais técnicas, a gente fala um A, já aparece um monte de comentário, a coisa flui. No momento que a gente vai estar falando mais para um público leigo, que não é profissional da saúde, eu acho que talvez fosse interessante eu ter a palavra por algum tempo, e assim, fazer um apanhadão sobre saúde, coisas que eu acho que a pessoa pode usar no dia a dia para ela sozinha cuidar da própria saúde, e depois, num segundo momento, abrir para um bate-papo, e bate-papo de verdade. Não é essa assim, fazer pergunta, ninguém fazia pergunta, até logo acabou. É ficar esperando, quero pergunta, vamos discutir, mas dentro da cronologia, o que a gente vai dividir no nosso evento, que a gente está prevendo das 9 às 13, tempo para prática meditativa, tempo para o yoga, tempo para bater um papo no café da manhã e tempo para a gente ter nosso bate-papo sobre saúde. Olha, eu acho que a gente vai começar 9 horas, né, e vai terminar 1, 10, 11, 12, 1. São 4 horas de evento. Por volta de 40 minutos, assim, até 1 hora total dessa prática de interiorização, falando de um pouco de movimento físico, um pouco de respiração, um relaxamento profundo, que a gente vai ter o nosso Sound Healing, né? Shavasana com Sound Healing, que eu acho super legal. A gente não adentrou nesse tema, mas, poxa, quando você tem instrumentos e música também ajudando no seu relaxamento é outra história. Então, ele aprofunda ainda mais esse momento. Depois a gente vai ter um intervalo para a nossa alimentação, um café da manhã super saudável, que deve durar também por volta de uns 40 minutos, e depois a gente tem 1 hora e meia de bate-papo, por aí. Tá. Então, acho que, assim, é um tempo legal para a gente te ouvir, e aí, acho que as dicas, né, de saúde mesmo, e prevenção e bem-estar. Prevenção é uma palavra meio, não sei, não gosto muito. Gosto de falar mais de rotina saudável, né? Desde como viver, né, uma vida, pensando como médico, que você vê toda a desgraça que é não viver uma rotina saudável, você pode pensar, nossa, e o oposto, né? O que as pessoas talvez deveriam saber que elas não saibam? E isso eu acho que já é um tema super rico, e a gente não sabe para onde que ele vai. E como as pessoas que vão estar lá, 50 pessoas, super interessadas em se cuidar, ou pelo menos com essa intenção, né, de vivenciar isso e talvez aprender, acho que vai ser uma grande troca. E elas vão ter vivido também uma experiência de bem-estar, né, anterior, que elas podem compartilhar com você e tirar dúvidas, o que aconteceu, meu corpo assim, meu corpo assado, essa história do manter o peso, que a gente vê também que é uma epidemia muito mais antiga do que essa pós-pandemia de ansiedade, é a manutenção do peso, né? E com certeza tem a ver com estresse, com certeza tem a ver com ansiedade,
E eu também, eu sou da sua linha, assim, dieta, eu acho que é quase que o último recurso. Você já tentou dormir cedo e bem? Eu falo isso para todo mundo. Aí o que eu mais ouço é, não consigo dormir cedo. Eu não vou discutir, né? Mas assim, eu adoro a biologia. E quando a gente vê que nós somos animais diurnos, assim, claramente não é a biologia da pessoa que está estragada, e sim os hábitos. Então é óbvio que o não consigo é o como é que é? Você não tentou o suficiente, né? É o que eu sempre falo pro meu filho, né? Não consigo. Quantas vezes você tentou? Que eventualmente vai acontecer. Então, não consigo dormir cedo, já atrapalha tudo, não é? Sim. Tem um negócio que me incomoda profundamente hoje em dia, que são os cronotipos, que eles estão tentando aceitar como normal pessoas se classificarem como mais noturnas. Ah, eu produzo mais à noite. Ah, pelo amor de Deus. É, Esse Homo erectus aqui que vos fala tem 2 milhões de anos. Cara, o nosso corpo está evoluindo há 2 milhões de anos. Homo sapiens há 350 mil anos. E agora apareceu a dona Mariazinha, que decidiu que nada disso tem importância, porque a máquina dela, ela escolheu que vai trabalhar às 2 horas da madrugada e querer que eu ache isso normal. Pelo amor de Deus, é uma balela que eu não vou engolir, não vou deixar ninguém engolir na minha frente. Eu concordo com você. E assim, eu acho que às vezes, isso a gente falou lá no evento da praia, o profissional de saúde, ele tá ali para dizer coisas que o paciente já sabe, mas frequentemente para pavimentar um caminho. O caminho a ser traçado, o paciente conhece, mas frequentemente é um caminho que ele considera difícil. isso, Então, em sendo verdade. difícil, o que eu posso fazer por ele? Passar o caminho para ele? Eu não posso. Agora, pavimentar eu consigo. Então, assim, a gente pode ir lá dar dicas que vão pavimentar o caminho das pessoas até uma vida mais saudável. Porque cá para nós, saber o que seria ideal, falar para o paciente, ô fulano, vem cá, que hora você acha que é ideal uma pessoa dormir? Sabe por que a prova de que ela sabe? Ela faz isso com o filho dela. O filho bebezinho, quando dá 6 horas da tarde que escureceu, ela fecha a cortina, proíbe de fazer barulho. Se a visita chega em casa, não vai mexer com o bebê. Ela dá uma refeiçãozinha 2 horas antes. Ela sabe, a prova está ali que ela sabe. Então, assim, saber o que fazer nem sempre é o complicado. O complicado é traçar o caminho que vai te levar até aquilo. E a gente pode falar muito sobre isso. Quando eu tenho perguntas sobre a nossa cronologia lá, não é por não achar que o bate-papo vai render, não. É porque tem que filtrar as coisas que eu tenho para falar. Porque quando eu fecho meu olho aqui e simulo mais ou menos o que eu tenho para falar, é mais ou menos entre 8 e 27 horas falando. E eu Bom, tenho que segurar isso. vamos. Tá bom esse tempo para você? Tá bom. Então tá, a gente também é livre para criar. Nada impede da gente Se mudar coisas o. ficarem por dizer, eu acho que a gente já está tendo tanto prazer, eu pelo menos, imagino que você também, em produzir esse evento, e o prazer vai quintuplicar lá durante o evento, que se coisas ficarem por ser ditas, ficam para o próximo evento. É, isso aí. E uma outra coisa que eu ia comentar disso do emendando essa dica de dormir cedo, quer dizer, né, esse hábito que nós concordamos que, nós e algumas pessoas concordam que é bom. Outra coisa que você deve ouvir bastante assim, doutor, eu não durmo bem, mas é que eu janto quando eu chego da academia, às 10 da noite, entendeu? Daí eu tenho que comer bem, né? Eu tenho que comer super bem, aquela mega proteína, pós-treino, e aí eu não consigo dormir. Aí, surpresa, né? Que estranho, né? Por que será, né, que você não consegue dormir? Até aqui de comida difícil de digestão. Realmente isso aí é um erro bem comum. E é engraçado, né? As pessoas fazem tudo errado. Você sabe que eu pensando sobre o que eu pretendia falar lá, e tem uma pegada muito interessante que você está falando. Eu, quando tenho que falar assim, sobre saúde sem um tema específico, eu tento simular um manual de instruções do uso do corpo humano. Porque toda máquina que chega na tua casa, ou você já Sim. sabe usar, ou você vai ler o manual de instrução, e máquina é super simples. Maravilhoso, Agora, a máquina maravilhoso. mais complexa e mais importante que a gente tem,
A gente não tem manual de instruções Vou e até as pessoas estão usando anotar. tudo errado, e depois Vou ela até pifa, anotar. aí depois a máquina pifa, ela acha estranho. Acha estranho, cara? Você não fez nada pela tua máquina. Você fez tudo errado com ela. As duas coisas que eu quero pegar muito no nosso evento é isso: o manual de instruções do uso do corpo humano Achei e incrível. dois, liberdade. Liberdade educativa. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo profissionais de saúde na rede social e profissionais de saúde em consultórios sob o pretexto de que estão educando as pessoas para cuidar da própria saúde, as estão escravizando. Porque falam, isso pode ser bom, aquilo pode ser bom. Mas você precisa vir aqui para eu te ensinar como é que é. Não, olha só, eu vou te dar esse suplemento para você usar por um mês, mas depois a gente vai mudar por outro para fazer isso e aquilo. O que está acontecendo? O paciente fica preso a estar sempre voltando naquele consultório de médico, nutricionista, sei lá o quê. E aí eu te pergunto, se educação é liberdade, se você não está recebendo liberdade, você não está sendo educado. E por que isso me chama muita atenção? Porque eu realmente educo meus pacientes. Eu acho que a minha função como médico é apagar eventuais incêndios e fazer uma vistoria de tempos em tempos. Então, se o paciente me chega com um incêndio, entre aspas, a gente vai ter 2, 3 consultas com espaço mais apertadinho para apagar aquele incêndio. Apagou? Agora você vai ter que saber cuidar de você. E o paciente aprende comigo se ele é um tipo que precisa de vitamina D constantemente ou de tempos em tempos, B12, ferro, coisas desse tipo. E aí, como a minha cabeça funciona muito através de analogias, de metáforas, eu fico pensando, imagina se eu fosse numa oficina mecânica e o mecânico falasse para mim, olha só, você tem que trocar o óleo do seu carro de tanto em tanto tempo, você tem que botar gasolina, você tem que calibrar os pneus e você tem que limpar o para-brisa. Mas tudo isso tem que ser feito aqui. Tem que vir aqui para fazer. Então você vai ter que vir aqui uma vez por mês. Aí eu vou sair de lá todo feliz falando: oi, que legal, o mecânico me ensinou um monte de coisas. Ele não me ensinou nada, ele me escravizou. Então, tem coisas que você faz pelo seu carro sozinha. Você troca o óleo, você limpa, você bota gasolina, você calibra o pneu. De tempos em tempos, você leva ele na revisão para dar uma geral. Afinal, é o teu carro, não pode deixar na mão no meio de uma estrada à noite. E se houver algum problema, tá fazendo um barulho, tá rateando, aí você vai no mecânico. Esse eu acho que é o papel do profissional de saúde, é o papel que eu tento fazer. Então, já que eu já estou me empolgando para variar, o que eu quero fazer lá no nosso evento são essas duas coisas. Muito legal. É manual de instrução do uso do corpo humano, e dois, que está atrelado a você tem que ser capaz de fazer a sua própria manutenção. Se o teu profissional de saúde não te dá essa liberdade, pense em procurar outro. Adorei, muito bom. O manual de instruções do uso do corpo humano é incrível. Bom, né? Eu também fiquei empolgado quando eu pensei isso. Nossa, eu pensei assim, no meu fogão agora que eu comprei, sabe o que eu fui fazer? Não chamei o técnico da empresa, chamei o Zezinho, que estava mais à mão, perdi a garantia. Então, assim, você usar mal o seu corpinho novo, você perde a garantia dele. Aí, uma vez que você perdeu, aí você fica refém de um monte de coisa que você vai ter que fazer. Com uma pequena diferença de que o fogão você pode comprar outro se precisar, né? Pois é, ainda tem essa. Mas quando você essa. perde a garantia do corpo humano, com mau uso, aí, ou deu na mão de alguém que não saberia mexer, ou não se autorresponsabilizou pelo uso do seu aparelho, aí é uma questão. E quando você fala de liberdade educativa, eu penso na autorresponsabilidade, que, na verdade, é a primeira lição de qualquer caminhante com aspiração de desenvolver sua espiritualidade, né? Sua integridade como ser. Você toma tudo nas suas mãos, autorresponsabilidade sobre tudo. Então, o tudo também é o seu corpo. Por que você vai deixar na mão do outro o que você precisa fazer todos os dias primeiro? E achei ótima a sua analogia com o mecânico, não menosprezando a sua primorosa classe
de médicos, que obviamente a gente não consegue viver sem na nossa sociedade, comparando vocês com mecânicos, mas é mais ou menos isso. Se você tem uma máquina incrível, que você cuida muito bem dela, você só vai no seu médico, aliás, seu mecânico, para fazer a revisão dos 10.000 quilômetros, né? É. Não é assim para você cuidar dos seus pacientes. Ai, doutor, não quero acordar cedo, não quero, sabe, dormir de barriga vazia, não quero ir, não, fazer yoga, que chato, dá logo um remédio para mim e não me enche meu saco. Não Eu fale, demito. não Eu fale. demito, sabia? Sim, senhora. Omissão de socorro é quando o paciente está em risco de vida. Se eu tenho um paciente diante de mim numa emergência correndo risco de vida, eu não posso escolher atendê-lo ou não. Senão é omissão de socorro. Um paciente desse aí chega no meu consultório, eu demito. Falo, eu não sou médico para você. A gente não fala a mesma língua. Demito mesmo. Já demiti mais de uma vez. Algumas vezes ao longo dos últimos 15 anos, sei lá. Demito mesmo. Eu, quando estou do meu lado aqui, do lado de médico, eu valorizo muito algumas coisas e me coloco no lugar do paciente. E sobre essa questão do mecânico, uma outra coisa que me chama a atenção é a relação que eu tenho com o mecânico é a relação que eu vejo, às vezes, o paciente ter comigo, e isso aumenta a minha responsabilidade. Qual é? Eu não entendo nada de carro. Se eu chegar lá e o cara falar que tem que trocar o motor inteiro e que é X, eu vou falar assim, sim, senhor. Então, eu tenho que ir no mecânico que eu confie 100%, porque o que ele disser que eu tenho que fazer, eu só sou capaz de dizer sim, senhor. Então, quando o paciente vem a mim confiando cegamente no que eu vou dizer, nossa, me dá um orgulho, sabe? Eu me sinto tão lisonjeado e aumenta a minha responsabilidade, porque eu sei que o que eu disser, ele vai seguir. E eu sei o papel de fragilidade que a pessoa se coloca quando ela está nessa situação, porque volto a dizer, eu sou frágil na oficina mecânica, mas se eu precisar, eu jogo o carro fora e compro outro. O corpo humano não é assim, né? Sim, e você só tem o poder mesmo, né? Eu falo por mim, de cuidar de você quando você está saudável. Quando você já está doente, de fato, você fica muito fragilizado, e aí você tem que entregar muitas vezes a sua vida, a sua saúde para outras pessoas cuidarem, né? Então a gente tem que valorizar esse momento do autocuidado, do cuidado quando você está saudável. Tudo que você pode fazer para a sua prevenção, não é isso? É isso. Medicina preventiva. A medicina não é preventiva. A medicina tradicional não é preventiva. A gente não aprende prevenção na faculdade e no dia a dia não aprende prevenção. E o exemplo que eu sempre tenho para dar, a gente já falou sobre isso em outros momentos, é até a nomenclatura. Campanha de prevenção do câncer de mama. Consiste em quê? Fazer a mamografia de todo mundo. Ora, a mamografia faz diagnóstico. Diagnóstico precoce é importante? É, mas não é prevenção, é diagnóstico precoce. Prevenção é dizer ao paciente o que fazer para não ter câncer de mama. No momento que ela fez uma mamografia numa campanha de prevenção e identificou um câncer, já não é mais prevenção. Sem desvalorizar a campanha, porque quanto mais rápido você descobrir, melhor. Mas esse nome não é cabível, não é uma campanha de prevenção. A medicina não faz campanhas de prevenção, faz campanhas de diagnóstico precoce. Muito bem, e por fim, a gente vai querer saber a sua história pessoal, como é que tudo começou, como é que você chegou aí a tanta coragem de falar sobre medicina com essa abordagem, eu acho, porque é bem difícil, talvez, você não ser hostilizado até pelos seus colegas por falar tanto em prevenção, falar em estilo de vida e falar muito menos em medicamento, né? É por isso que eu gosto muito mais de falar com o leigo do que com o médico. Eu sinto muito mais poder em mudar coisas ao meu redor, pensamentos, pessoas, quando eu estou falando com um leigo do que quando eu estou falando com o médico. O médico já chega com conceitos muito estabelecidos, ou conceitos pró, meio que concordando com o que eu digo, e aí o que eu vou dizer não faz tanta diferença, porque ele fala amém para tudo, ou então radicalmente contra, aquele que só prescreve remédio, antibiótico, estatina, omeprazol, e acha que tudo que eu vou falar é uma balela que não está aberto a ouvir.
Aliás, eu acho que é um dos grandes problemas da humanidade hoje em dia é que poucas conversas você percebe em que os dois lados estão abertos a ouvir e aberto a, de repente, mudar de opinião diante de algum argumento. Então, eu percebo um território muito mais fértil para eu semear com as pessoas que não são da área de saúde do que com o profissional de saúde em si. Uhum. Muito bom. Você percebeu que lá no nosso evento da praia rolou uma conversa super aberta, super franca, super descontraída? Grande parte dessa descontração era porque o profissional de saúde que estava lá era nutricionista, não era médico. O nutricionista não carrega a arrogância que o médico costuma carregar. Sem arrogância, ele é aberto a discutir. Ele é aberto a ouvir, ele fala o que está pensando, ele escuta de verdade, ele está aberto a mudar o pensamento se o que ele ouvir fizer sentido. O médico não, o médico é blindado pela arrogância. O que ele sabe é o que ele sabe, é a verdade dele e nada mais vale. Mas ele também está apoiado por muitas pessoas que não estão abertas a outra coisa, a não ser exatamente isso, uma medicina curativa ou para remediar alguma coisa, né? Então, acho que existe essa cumplicidade do paciente também, que ele quer lá, ele não quer saber muito que o médico, ele não quer nem contar muito da vida dele, sabe, eu não quero que você investigue a minha vida, se eu nasci, como é que é de cesárea, eu parto normal, eu quero um remédio para tirar minha dor e para emagrecer, é isso que você vai me dar? É isso que me interessa, né? Não vai me perguntar se eu sou feliz no casamento, que isso não tem nada a ver com o que eu sou hoje. É muito isso mesmo. E assim, a maior parte dos médicos que tem uma abordagem mais tradicional acaba tendo uma postura parecida com a da indústria farmacêutica. Eles não querem que você morra porque vão perder um cliente. E não querem que você fique curado porque vão perder um cliente. Então, manter o cliente moderadamente doente é a melhor coisa. A indústria farmacêutica faz isso. Nossa, a Se gente ela vai der um ser remédio que cancelado. cura, ela perde o cliente. Se você parar para pensar, a gente teve, nos últimos anos, um princípio de epidemia que seria muito grave, que era o ebola. E teve a do Covid. O ebola, ele era incompetente num quesito que o Covid era muito competente. O que a ebola fazia? Ele matava o hospedeiro muito rápido. No momento que ele mata o hospedeiro, o que acontece com ele? Ele morre. Então ele foi estúpido, porque ele matou o cliente dele. O que o Covid tinha de mais inteligente? Ele matava pouco o hospedeiro, ele adoecia o hospedeiro, mas mantinha-o vivo para hospedá-lo e para ele passar para o próximo hospedeiro. Então, assim, para quem precisa da doença, manter o paciente constantemente e moderadamente doente é o segredo, vai estar sempre vendendo remédio. Eu, por exemplo, fico brincando que eu gosto de dar educação para o meu paciente e educação vai dar liberdade. Pois bem, quando eu apago os incêndios dele, ele pode demorar um ano para voltar. Economicamente falando, só aqui entre nós, se ele voltasse todo mês, não era muito mais negócio para mim financeiramente? Então, assim, em pensamento comercial, que é como funcionam esses médicos das antigas, grande parte deles, tá? Não vamos generalizar. E a indústria farmacêutica é isso, é doença moderada e constante, para estar sempre alimentando as farmácias e os consultórios. Eu me sinto um pouco culpado quando eu falo isso, sabe por quê? Porque me vem na cabeça um monte de médico que participou da minha formação e que eu endeuso, que eu, assim, beijo o chão que eles pisam e não são assim, e eu estou generalizando. Nossa, eu tive tanta gente na minha formação que, assim, é ídolo máximo, que eu vou trabalhar a vida inteira, vou estudar a vida inteira, não vou chegar no pé do cara. E estou pensando aqui agora em dois, doutor Ari, meu professor de cirurgia. E aí, quando eu generalizo, eu falo, cara, eu estou botando o doutor Ari nesse pacote? Não, não faz isso não. Então, assim, para abrandar um pouco o que eu falei, tem Isso. muito médico demais, demais mesmo. E se eu não tivesse tido esses médicos fantásticos na minha formação, eu não seria um bom médico que eu sou hoje. Uhum. Sim, e esses médicos, eles têm mais do que apenas aquilo que eles estudaram, né, eles têm a vontade de conhecer a pessoa que está diante deles, desenvolvem empatia também, né, de várias formas, pode ser apenas uma curiosidade científica, mas
tem interesse, um real interesse ali, né? Em ver como que você consegue lidar com a situação que ela está passando da melhor forma para ela. Eu tive uma situação também que eu vou trazer aqui para ilustrar, que foi até nos Estados Unidos, que falam que lá a medicina é péssima. Eu já tive péssimos exemplos mesmo de ter o pé machucado, eu não sabia se tinha quebrado. Antes de eu falar com o médico, já me encaminharam no corredor raio-x. Outro exemplo. Eu falei, não, mas não. Antes do médico, exame. Eu falei, mas não sei se eu quebrei o negócio. Mas enfim, mas essa foi uma. A outra foi que eu tive uma questão ginecológica e eu fui no médico e a gente conversou 1h30. Eu chorei, ele me ouviu e eu saí de lá sem nada prescrito. Afinal, minha questão não era ginecológica, coisa nenhuma, era emocional. E foi incrível. Eu não lembro o nome dele, mas nunca vou me esquecer desse exemplo. Isso é impressionante isso. Você falando sobre isso, a proximidade, o médico estar perto, o médico tocar, o médico conversar, me lembrou de um estudo muito antigo que eu vi há muitos anos, na época que eu ainda estava no olho do furacão, trabalhando nas maiores emergências daqui do Rio. Eu acho que na época eu trabalhava na emergência do Souza Aguiar. Você imagina um cirurgião vascular na emergência do Souza Aguiar. E esse estudo mensurava a pressão arterial dos pacientes que entravam nas emergências com graves problemas de saúde. E quando o médico chegava e falava no ouvido dele, fulano, meu nome é Eduardo, eu sou seu médico, a partir de agora eu vou cuidar de você. 20% abaixo da pressão arterial. Uau. Só de chegar do lado dele e falar, você está cuidado, meu nome é fulano, eu sou seu médico, vou cuidar de você. A pressão caía 20%. Não é demais isso? Nossa, isso é lindo, isso é muito legal. Você não fez nada ainda, não deu remédio, não estancou o sangramento, fez nada. Você apenas acolheu. Lembrei de um outro momento pessoal também, que eu estava fazendo um exame, daqueles que se é entubado na coisinha, sei lá. Tomografia ou ressonância? Esse eu acho que era tomografia. Super desagradável, uma sala mega gelada, horrível. Mas aí eu falei, bom, diante de tudo, eu vou relaxar, né? Era tomografia do pulmão, eu estava tossindo muito, meu médico ficou preocupado, pediu para eu fazer uma tomografia. Aí eu estava com o braço esticado, assim, enfim, respirei e dormi. Acabou que o barulho, coisa, não estava mais me incomodando. Aí terminou o exame, em vez da enfermeira acender a luz, senhora Lígia! Veio o enfermeiro e encostou assim no meu braço, bem gentilmente, daí eu olhei, abri o olho e ele estava sorrindo. Acabou. Nossa, eu achei de uma gentileza. E ele foi poderia, mesmo, né? Foi incrível. Ele poderia até ser taxado de não é assim que faz, não pode encostar, sei lá, mas foi assim, muito presença dele. E foi ótimo. Muda a sua experiência, né? Nossa, parece que nossa conversa tá ensaiada, porque olha o que aconteceu comigo recentemente. Eu já tinha feito na minha vida tomografia 2 vezes da cabeça. Eu tive um acidente que eu bati a cabeça, em 2 acidentes de carro que eu bati a cabeça no vidro. E isso motivou que eu fizesse assim, uma. Né? Saiu alguma coisa, saiu do lugar. E aí, eu que sempre fui muito tranquilo para essas coisas, apaguei das 2 vezes que eu fui fazer tomografia. Entrar naquele túnel é angustiante para muita gente. Para mim, nunca foi. Eu entro ali, aí eu falo, pô, uma salinha escura, geladinha, cobertorzinho, eu apago na hora. Dormir, para mim, é minha especialidade. Eu durmo fácil. Mas agora, recentemente, eu fui fazer a ressonância aqui do quadril, por causa desse problema na cabeça do fêmur que eu tô, e quando eu comecei a entrar, eu tive uma certa agonia. E eu falei assim, caramba, será que eu tô ficando velho e vou ter claustrofobia? Isso nunca foi difícil para mim, e agora eu vou desenvolver isso? E começou a me dar uma angústia. Sabe o que eu fiz? Não. Juro para você, controlei minha respiração. Comecei a controlar a velocidade com que eu expelia. Não, vou reter gás carbônico, vou pegar um calmante, vou pegar um torpor. De repente eu dormi. Olha. E fui acordado pelo enfermeiro igual você.
Eu passei, Nossa. eu não tive meio do caminho. Eu tive princípio de angústia e sono. Quando eu vi, eu já estava acordado. E a ressonância faz um barulho danado. Eu já tinha feito tomografia, a ressonância foi a primeira vez. Faz um barulho danado. Nem aquele barulho me tirou a minha paz. E eu falei assim, cara, que ferramenta, né? Que ferramenta legal a tal da respiração. É. Sim. Outro dia também estava ouvindo aula de respiração no YouTube para profissionais de psicologia, terapia, que têm um relacionamento íntimo com pacientes que têm distúrbios sérios, né? E como isso interfere neles na hora da sessão. Uma pessoa que está muito ansiosa ou surto psicótico, alguma coisa, o profissional ele precisa se preparar para entrar nessa sessão. Então, eu estava vendo essa preparação de respiração para esses profissionais, para eles também não entrarem nessa respiração descontrolada que essa pessoa, o paciente estava. Interessante, né? É, bastante. É Isso um ângulo diferente, né? é uma ferramenta que todo mundo tem que aprender a usar, né? Ter no bolso. Ter no bolso, calmante, que você carrega no bolso sem restrições. Pode usar à vontade, sem efeito colateral. Quem não quer isso? Exatamente. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando um tempão. Sabe por que que não? Hum. Porque nós dois cuidamos muito da nossa saúde e agora não é hora de estar com a cara no celular. É hora da gente começar a entrar numa penumbra, baixar a bola, preparar para dormir. Exatamente. E também isso aí. E a gente vai ter outros encontros também, né? A gente não precisa ficar ansioso em falar tudo ao mesmo tempo.